Imagina uma civilização que explora cientificamente as coisas e que não tem todo esse idealismo do iluminismo, esse ideal iluminista materialista, que a gente tem que esconder tudo que é metafísico. Não, na Tartária não tinha que esconder nada, basicamente. Então eles iam lá, o cara fazia uma máquina que você conseguia enxergar, como mostram algumas imagens, né, do passado, que hoje são divulgadas e algumas não são IA, tá? Deixa eu claro, eu já conhecia elas há 6, 7 anos atrás, onde eles diziam que conseguiam fazer aparecer ali um fantasma, um espírito, algum ser que estava no outro mundo ali e conseguiam trazer aquele ser. Então meio que eles rompiam frequentemente os limites entre ciência e magia, ciência e metafísica, né? Aliás, a metafísica fazia parte da ciência, a magia fazia parte da ciência, e não só no campo da filosofia, como é pra gente aqui hoje. Tá? Ou no campo da psicanálise, da psicologia. Né? Então, não é questão da mente, era prático, era científico. Eles faziam isso, então eles utilizavam essas... Inclusive, você vai a alguns desses templos hoje, que eram parte da Tartária, e eles têm características sônicas, sonoras únicas, né? Que não tem em outros lugares, né? A pessoa consegue falar ali e repete. Se for bem no centro, ela vai repetir, vai fazer um eco 7 vezes, por exemplo. Vai ressoar 7 vezes aquele som. E a gente sabe que aquele povo ia lá e fazia mantras específicos, né? E tem a cultura, a tradição que nesses processos eles conseguiam alcançar levitação, em alguns casos, como é dito no Tibete, né? Então tem tudo isso. Era uma outra forma. Tinha uma tecnologia, se você tinha energia livre. Veja, isso é possível sim, tá? Porque você tinha uma civilização que ela não era baseada no consumo desenfreado. Né? Então, como a gente tem hoje. Então, não tinha um consumo tão grande, eu quero dizer, nas casas. Você tinha que iluminar, você tinha alguns maquinários e você podia ter alguns amplificadores de energia ali, alguns processos químicos também ali que eles podiam utilizar com algumas substâncias que faziam captar aquela energia e reter aquela energia para ser utilizada em coisas mínimas ali, coisas básicas. Mas isso aí já era um processo quase paralelo àquele que a gente começa a ter no Ocidente. Então, existiu o início, existiu o ápice tecnológico da Tartária, e na esteira disso a gente tem as revoluções que tomam esse ápice tecnológico para si, escondem o que convém e usam comercialmente o resto, né, distribuem da forma que eles querem. Mas a energia elétrica muito provavelmente já era utilizada. Mas, assim, para iluminar, basicamente, você tinha um centro ali, com uma cúpula, basicamente, que se você tiver, por exemplo, uma esfera Tesla, uma esfera de plasma, o pessoal tem muito para decoração, você aproximar uma luz próxima dela, uma lâmpada, ela vai acender. Então, lá na Feira de Chicago, em 1893, o Nikola Tesla fazia, e a equipe dele, faziam alguns shows ali mostrando isso. Mostrando a antena Tesla em miniatura e as luzes acendendo à distância, sem conexão com fio. Então, ele mostrou isso nessa época, em 1893, para o mundo que ia naquela feira ali, né, passar ali uns dias conhecendo e deslumbrado com aquilo. E aí os caras que fizeram a feira se tornam a nova elite econômica mundial, basicamente. Estão bem posicionados numa feira internacional. Eu trabalhei com o mercado internacional, onde você vai fazer negócio nas feiras internacionais, basicamente. Agora você imagina a feira das feiras, que era essa daí. Que era só as novas tecnologias vindo à tona e os caras que iam controlar ela. Muito associado a um grande reset da Tartária. Muito associado. Claramente associado. Então, a gente teve... Então, assim, esse boom tecnológico, né, ele não chega a acontecer exatamente até onde eu pude constatar, né, na Tartária em si. Porque foi um processo orgânico, mais linear. Para a nossa ciência, para a nossa história, basicamente é um processo fabricado. Então, por isso que a gente tem os booms, as revoluções. Os caras vêm e falam, agora a gente já tem recursos, a gente vai controlar essa economia, vai ser assim, assim, e fazem as revoluções industriais, né?
A primeira é a das fábricas, basicamente. A gente vai ter, que é nesse período que vai começar a anteceder ali, século XVIII, né? Século XVIII para o século XIX, que vai anteceder esses resets, coincide claramente com o apagamento histórico, né, da Tartária. A segunda já é logo em seguida, vamos falar assim, de 1850 para frente, até a Segunda Guerra Mundial, é a Segunda Revolução, que é a consolidação da parte da energia, eletricidade, motor a combustão. Então, eletricidade, petróleo e aço. Segunda Revolução Industrial. Então, ali você tem o processo de estabelecer as bases da nova economia. Tá? Primeiro, eles tiveram que criar a condição para isso, que é a fábrica. Então, cria-se a fábrica e a indústria, faz aqueles êxodos rurais forçados, tomam as propriedades das pessoas do campo, mandam todo mundo se socar nas fábricas, né, ganhando o mínimo possível, né, basicamente, e com bastante gente você paga menos. Então, eles forçavam essa situação. O pessoal ia para as fábricas, depois que criaram as fábricas, podiam partir para a segunda, que aí você vai começar, aço, carvão, usando carvão ali, né, para criar o aço, para fazer as ligas, vão estabelecer um sistema baseado no petróleo, tá? Então eles vão substituir o carvão ali pelo petróleo e pela eletricidade, mas até hoje tem lugar que ainda usa carvão mineral, né? Não é o carvão de churrasco, não. É o carvão que é escavado, tem minas de carvão. E ali também começa a entrar na parte do transporte e da comunicação, né? Então já na parte entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, finaliza a Segunda Revolução Industrial na Segunda Guerra Mundial. E aí, no século XX, para o início do século, na virada do século XX ali, né, final, metade para frente, a gente já entra numa época que a revolução ela já é técnico-científica. Então a gente vai ter técnico-científica e informacional, né? A gente já entra na era da informação, na era da transmissão de televisão, de rádio, vai se consolidar o rádio, passa para a TV, aí vem a internet, né? Então a gente já entra na questão, a revolução técnico, né? Científica e informacional, que o ponto principal, a informação, ela acaba se tornando o maior instrumento de controle a partir dali, né? Então você não precisa mais fazer guerra para dominar, você controla pela informação, tá? Então aí a gente vai entrar depois ali na internet, né? Quarta Revolução Industrial, a internet das coisas, né? Basicamente. E 4 e 5.0 é a que a gente já está vivendo agora. Então, mas esse é o processo, tá? Esse é o processo. E aí eles fizeram isso, tomaram a frente. Então, os booms que a gente tem hoje, eles são completamente fabricados por uma elite que mantém um certo distanciamento tecnológico para poder manter a dianteira. Sempre foi assim, desde as revoluções. Já no caso esses impérios antigos, a coisa era mais orgânica, mas tinham também elementos surpresa, né? Que chegavam ali, grupos que detinham uma certa tecnologia e levavam para algum lugar, tá? Eu acho que é por aí o pensamento. Só que no caso da Tartária, você tinha várias tradições e várias culturas que pertenciam à Tartária e combinavam conhecimentos. E aí você tinha uma tecnologia que ela não era uniformizada, tá? É preciso entender também. Não era uma coisa igual em todo lugar. Você tinha tribos tártaras também. Tribos que já habitavam ali. Tribos que viviam de forma como nômades, semelhantes aos índios na América do Norte, né? Em tendas ali que eles podiam levar para outro lugar, tendas de peles, né? Então, isso era comum. E, ao mesmo tempo, você tinha cidades com grandes palácios, porque não havia uma globalização ali, uma uniformidade imposta de cima para baixo. A expansão era mais orgânica, né? Como um reino mesmo, deve ser, né? Basicamente, tendo um processo natural ali, né?
Então ali você tinha variações culturais. Por que o Islã cresce na Tartária? Eu vou deixar isso aí para outro dia, porque está no livro também. Por que o Islã cresce na Tartária? O cristianismo também cresce, mas de uma outra forma. Tá? Como já está meio tarde, né, pessoal? Nair falou agora que entendi por que a troca do nome do instituto. A gente quis um nome que fosse assim também em português. Foram alguns motivos, né? Mas a gente chegou nesse ponto. Aí ficou, mas já faz um tempinho, né? Meu chat. Pessoal, adquira o livro, tá? O livro tá muito legal, tá bem interessante. O Bruno tá aí bastante tempo também. O canal Além da Nuvem é pioneiro no tema Tartária e língua portuguesa aqui no YouTube. Agradeço. A gente vem falando. E não é só questão de ser pioneiro, tá? É questão de manter o nível. A gente precisa manter o nível. Porque senão, se for para falar por falar, até papagaio fala e qualquer coisa que você falar, ele repete, né? Basicamente. E tem que ter fundamento no que está falando. Então, isso é importante, né?